Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema do dia 13, volume 11, trecho 105. A alma tenta tomar parte nas amarguras de Jesus. Depois de ter sofrido muito pelas privações de meu sempre amável Jesus, ele veio por pouco, mas tão sofredor que aterrorizava. Eu fiz-me o ânimo e me aproximei à sua boca e, tendo-o beijado, pus-me a chupar. Quem sabe, talvez conseguisse aliviá-lo, extraindo parte de suas amarguras. A gente tomar, as dores de Jesus, viver esse estado de ânimo. Luiz assim vivia e nós recebemos suas amarguras por meio, do estado de ânimo, sensações de dor, de tristeza, de angústia que nos vêm, que não são nossas, de nossa realidade, mas Jesus compartilhando, com nós as suas dores, as suas amarguras, Ao acolhermos, damos a ele esse alívio, a repudiar, a questionar, a não compreensão torna então vazia, não, não dando a ele essa satisfação. Por isso a importância do estudo e o conhecimento e a consciência, dessas verdades, o que são o estado de ânimo, o que é a vida na divina vontade. Então Luísa continua: com minha surpresa, o que outras vezes não havia podido fazer, tive êxito em tirar-lhe um pouco de amargura. Mas Jesus estava tão sofredor que parecia que não o percebia. Mas depois que fiz isto, como se estremecesse, me olhou e me disse: minha filha, não posso mais. Não posso mais. A criatura chegou ao cúmulo e me enche de tal amargura que minha justiça estava a ponto de decretar a destruição geral. Mas você chegou a extrair-me um pouco de amargura, assim minha justiça poderá esperar ainda. Mas as punições aumentarão ainda mais. Aumentarão porque a criatura, ela mesma, se coloca debaixo da justiça divina. É como que uma afronta a Deus, para testar, como se diz, para testar a paciência de Deus. Porque querem a todo custo provar, de suas vontades, ignorando totalmente as consequências dela. Então é onde Jesus diz, a grande amargura, a ponto de decretar, a justiça divina decretar a destruição geral. E a importância do Filho da Divina Vontade, que dá a Jesus essa satisfação, esse contentamento, essa reparação, das ofensas, dos pecados contra a Santíssima Trindade. Vai dizer: o homem me incita, me dispõe a enchê-lo e quase a sufocá-lo de dores e de castigos,
de outra maneira, não se converterá. Que foi o que foi falado mais no início, né, dos volumes, acho que consta nos 10 primeiros volumes, que já não é de tão interesse a alma vítima para Deus, porque já não resolve tamanha obstinação das criaturas. É preciso elas tocar, né, elas próprias, o ápice da sua vontade. E como foi dito, não há castigo maior que se possa dar à humanidade senão abandoná-la à sua própria vontade. Para que assim, por meio desses castigos, desse castigo maior, se converta, se volta a Deus. Então apressei-me a pedir-lhe que se aplacasse. E ele, com um sotaque comovente, disse-me: Ah, minha filha, ah, minha filha. E desapareceu, ou seja, ele não queria, não podia, a sua justiça não podia ser aplacada pela alma vítima. A importância do Filho da Divina Vontade. Então, aqui vive-se essa transição, né? De alma, que a Luísa viveu de alma vítima para pequena filha da Divina Vontade, ou seja, conhecendo a Deus, sua verdade divina, e com Ele vivendo, operando, vivendo, né, a sua vontade, dando a Ele o fiat. A partir dessa consciência, desse conhecimento, ela na pessoa, né, de toda a humanidade, dando a Deus o consentimento, a liberdade para Ele agir, né, sabendo que só assim a criatura se converteria. É igual se vê hoje a situação em que nos encontramos, em que nada mais é escondido, tudo está às claras e que se faz questão de mostrar para todo mundo, né, o que antes era vergonhoso de se fazer até mesmo no oculto. Né? Hoje, quanto mais, né, escandaloso, absurdo, né, quanto mais, sei lá, né, tem nem palavra correta para dizer, mas quanto pior, parece que melhor. Né? Mais like vai ter, mais visualizações vão ter, né? Mais escandaloso for, né? Quanto quer-se a todo custo causar o maior impacto aos que até vão ver, né? Então é terrível. Então, outro trecho, volume 11, 106. Complacência de Jesus ao sentir repetir pela alma o que ele fez. É a continuação da vida dele. É ele se ver na criatura. Então é de grande gosto, né? De grande satisfação. Que é até o contrário do trecho anterior, né? A conduta contrária. Segundo a vontade de Deus, não segundo ao querer humano. Buscar fazer, viver a vontade de Deus e não a própria vontade. Continuando meu habitual estado entre privações e amarguras, estava pensando na paixão de meu amável Jesus, e ele ia me repetindo: minha filha, minha vida, minha mãe. E eu, surpreendida, lhe disse: o que isso significa? E Jesus: minha filha, conforme sinto repetir em ti meus pensamentos, minhas palavras, amar com meu amor, querer com minha vontade, desejar com meus desejos e tudo o resto, assim sinto correr minha vida em ti e repetir os mesmos atos meus, e por isso é tanta a minha complacência que vou repetindo: minha vida, minha vida. E quando penso no que sofreu minha querida mamãe, que queria tomar todas as minhas penas para sofrê-las, ela em meu lugar,
E como você busca imitá-la, pedindo-me você sofrer as penas que as criaturas me dão, vou repetindo: mamãe minha, mamãe minha. Em tantas amarguras de meu coração, pelos tantos membros dilacerados que sinto em minha humanidade, de tantas criaturas, meu único alívio é sentir repetir minha vida. Assim sinto os membros das criaturas se consolidarem em mim. Consolidar, tornar ou ficar consistente. Tornar ou ficar sólido ou mais sólido, firmar, fortalecer, solidificar. Estabilizar, entenda aqui, né? Restaurar é como num momento em que, outro trecho que Luísa ia beijando as chagas de Jesus e ia se recompondo, né? E regenerando. É isso. Em tantas amarguras de meu coração, pelos tantos membros dilacerados, né? As criaturas, seus membros dilacerados, né? Que sinto em minha humanidade de tantas criaturas, meu único alívio é sentir repetir minha vida. O Filho da Divina Vontade é o que faz, repete a vida de Jesus. Portanto, dá essa regeneração, né, ao seu corpo. E assim, as criaturas que são os seus membros, né, que são o seu corpo místico. Que é o que se dá o orvalho benéfico sobre as mentes, né, para assim se converter, para assim, embaixo dos castigos, como dizia no trecho anterior, possam repensar as suas vidas. Como diz no outro trecho ainda, que diz: conjunte o homem exterior, que seja salva a alma, né, que a alma não se perca. Então, meu único alívio é sentir repetir minha vida. Assim sinto os membros das criaturas se consolidarem em mim. É como num trecho que vai dizer, né, o fraco é fortalecido, o doente restabelece a saúde, o pecador se converte, e assim, segundo as necessidades, mas também as disposições de cada criatura. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. Agora o volume 11, o capítulo 106, 25 de outubro de 1915. Complacência de Jesus ao sentir repetir pela alma o que ele fez. Então, complacência é agradar, né? Agradar aquela outra pessoa. Então, Jesus, ao sentir que a alma repete o que ele fez, ele tenta agradar essa alma. Foi ver o significado dessa palavra complacência aqui. Continuando o meu habitual estado entre privações e amarguras, estava pensando na paixão do meu amável Jesus. E ele ia me repetindo: minha vida, minha vida, minha mãe, minha mãe. Então, minha vida, né? Então, ela estava pensando na paixão de Jesus, no sofrimento de Jesus, né? E ele ia repetindo: minha vida, minha vida, minha mãe, minha mãe. Eu, surpreendida, lhe disse: o que isso significa? E Jesus: minha filha, conforme sinto repetir em ti meus pensamentos, minhas palavras, amar com meu amor, querer com minha vontade, desejar com meus desejos e todo o resto assim, sinto correr minha vida em ti. Então, o que que acontece, né? Por isso que ele fala, minha vida. Porque o que que está correndo? A vida dele na alma. Então, quando ele sente repetir que está passando, então é a comunicação, né, do próprio Jesus, né? O meu pensamento tá sendo tomado por Deus. Ele envia para mim
os seus pensamentos, né? Quando eu deixo de existir com os meus pensamentos, né? E eu vivo com os pensamentos de Jesus, então o que repete, o que passa na minha cabeça é o pensamento de Jesus. Então é a vida de Jesus. As minhas palavras, o que sai da minha boca, não sou eu mais, é as palavras de Jesus. Então, o que está sendo vivido aqui na Terra? Né? O que está sendo vivido? Né? É a vida de Jesus. Né? Então, ama com amor, querer com a minha vontade, desejar com meus desejos e todo o resto. Assim sinto correr minha vida em ti, repetir os mesmos atos meus. E por isso é tanta minha complacência que vou repetindo. Né? Então agrada, né? Então é tanto agrado, né? Jesus está tão agradável, né, para ele, né? Que ele vai repetindo, vida minha, minha vida. E quando penso no que sofreu minha querida mamãe, que queria tomar todas as minhas penas para sofrê-las, ela em meu lugar, e como você busca imitá-la, pedindo-me você sofrer as penas que as criaturas me dão, vou repetindo, mamãe minha, minha mãe. Então, assim, quem mais repetiu a vida de Jesus foi a Nossa Senhora. Né? Quem mais repetiu a vida de Jesus foi Nossa Senhora. Né? Então, por isso, né? Então, ela está repetindo os atos de Nossa Senhora. Então, quando a gente está repetindo a vida de Jesus, também a gente está repetindo os atos de Nossa Senhora. Né? Então, por isso que ele está falando, quem repete a minha vida, imita a minha mãe. Né? Tá imitando a Nossa Senhora, né? Quem mais quis, né? E o que que é a mãe? Né? Eu tava pensando isso, né? Na hora que eu ouvi esse trecho, né? A mãe é doação, né? A mãe é que quer sofrer pelo filho, né? A mãe, se ela puder sofrer tudo pelo filho, ela sofre, né? Ela por amor, né? Então assim, quando a gente repete, por isso que ele fala minha mãe, porque quando a gente passa a sofrer por amor de Jesus, a gente é outra mãe. Quando a gente quer cuidar de Jesus, né? Então a gente passa a querer cuidar de Jesus, a passar a querer sofrer, né? A aliviá-lo. O que que é aliviá-lo, né? Então assim, vamos pensar assim, né? Então muitas vezes Jesus quer compartilhar as amarguras dele e a gente vai sofrer. Fala assim de um vídeo, por exemplo. Jesus quer mostrar um vídeo muito difícil para a gente ver. Às vezes tem vídeo que eu vejo assim, só por amor a Jesus. Porque não dá, né? Um pouco de vontade de ver, né? A gente não fica nem com estado de ânimo bom. A gente fica com estado de ânimo muito ruim, né? Vai, por exemplo, pode até acabar com o seu dia, vamos dizer assim. Mas se você sabe que que aquela dor, quem está sofrendo é Jesus, né? Quem está mesmo nesse sofrimento puro, e aí você fala, eu vou ver por amor a Jesus, né? Eu não sei se você entende, né? Você vai por amor a Jesus, por quê? Porque Jesus está sofrendo, né? Então você quer tomar para si o sofrimento de Jesus, você acaba tomando para si, porque você compartilha dessa dor, né? Então você tá compartilhando essa dor, né? Então por isso que Jesus está falando. Agora, na divina vontade, aí eu tô vendo esse vídeo, né? É muito difícil. Aqueles pensamentos que passar são os pensamentos de Jesus. É ele que vai estar compartilhando os pensamentos dele na sua mente enquanto você está vendo, né? Então ele está compartilhando a vida dele, o sofrimento, as calúnias, é, o que o que seria, né, a forma correta. E aí ele está compartilhando tudo ali com você. Né? Então você está repetindo a vida dele, né? Sofrendo, amando, amargura, né? Tudo isso. E você vê por amor,
né? Por isso que ele fala, então, é minha vida e minha mãe, né? Minha vida e minha mãe, aquela que quer cuidar de mim, né? Minha mãe é minha mãe, porque ela quis cuidar de mim, né? Pensou em mim, aquela que pensa em mim, né? Aquela que quer cuidar de mim, né? Não é por isso, né? Cuidar com uma mãe, né? Também, eu também pensei nessa parte, né? Deixa eu ver aqui o que ele tá falando. Vida minha, minha vida. E quando penso no que sofreu minha querida mamãe, que queria tomar todas as minhas penas, né? Então, Nossa Senhora, ela não fugiu de nada, né? Para sofrê-las, ela em meu lugar, né? Isso que eu tô falando. Às vezes, é o que eu consigo pensar nesse momento, né? A gente não fugir das dores, né? A gente não foge, né? Não foge das coisas que Jesus compartilha, porque quem sofre é ele, quem está sofrendo é ele. Então a gente passa a sofrer no lugar, né? Passa a tentar arrancar um pouco de amargura ali de Jesus, né? Igual o trecho anterior, né? Tirar um pouco dessa amargura, né? De Jesus, né? Sofrer no lugar. E como você busca imitá-la, pedindo-me, você sofrer as penas que as criaturas me dão, vou repetindo. Mamãe minha, mamãe minha. Em tantas amarguras de meu coração, pelos tantos membros dilacerados que sinto em minha humanidade de tantas criaturas. Então, meu único alívio é sentir repetir minha vida. Assim sinto os membros das criaturas se consolidarem em mim. Pensar mais um pouco aqui, né? Então, em tantas amarguras que meu coração, pelos tantos membros dilacerados que sinto em minha humanidade. Então, tá todos ali, todas as criaturas foram concebidos em Jesus. Então, todas as criaturas, elas estão aqui, presas ali em Jesus, né? Boas ou ruins, fazem parte do corpo de Jesus, né? Só que elas estão o quê? Machucando o corpo de Jesus, né? Então, elas estão o quê? Dilacerando, né? Ele tá falando, a humanidade dele tá o quê? Dilacerada. Meu único alívio, então o que que alivia? É sentir repetir minha vida. Então, o único alívio é aquele que repete. Então, a vida de Jesus está sendo repetida. Assim sinto os membros das criaturas se consolidarem em mim. Eu não entendi muito essa parte, né? Então, porque assim sinto, né? Então, solidar, se fortalecer, né? Então, ali o único alívio é repetir a vida de Jesus, né? Tá o quê? Tá ali repetindo, como é que tá? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo.
Pai, eu te amo. O tema é do Livro do Céu, volume 11, 2 de outubro de 1915. A alma tenta tomar parte nas amarguras de Jesus. Depois de ter sofrido muito pelas privações de meu sempre amável Jesus, ele veio por pouco, mas tão sofredor que aterrorizava. Eu fiz-me o ânimo e me aproximei à sua boca e, tendo-o beijado, pus-me a chupar. Quem sabe, talvez, conseguisse aliviá-lo, extraindo parte de suas amarguras. Com minha surpresa, o que outras vezes não havia podido fazer, tive êxito em tirar-lhe um pouco de amargura. Mas Jesus estava tão sofredor que parecia que não o percebia. Mas depois que fiz isto, como se estremecesse, me olhou e me disse. Então, o que Jesus vem me dizer aqui é que Jesus, ele sofre muito. Ele sofre tanto que a gente não tem noção do tanto que ele é sofredor, do tanto de coisas que tem no mundo e que a gente não faz a menor ideia da tristeza que ele sente de ver as suas criaturas se perdendo, de ver as suas criaturas que só levam amargura para ele e que nós podemos até tirar um pouco da amargura dele, mas que o restante tudo é ele que está carregando e o coração dele às vezes enche por causa dessa amargura que o ser humano leva para ele, que nós fomos criados para levar alegria, para levar o amor do próprio Deus para ele mesmo. Só que nós fizemos ao contrário. Nós nos desviamos do caminho que deveria ser percorrido e fomos rumo ao abismo. E essa é a grande amargura do nosso Pai. Então ele espera a nossa volta. Minha filha, não posso mais, não posso mais. A criatura chegou ao cúmulo e me enche de tal amargura que minha justiça estava a ponto de decretar a destruição geral. A amargura de Deus é tanto que eu acho que por alguns que amam Ele do fundo do coração, é que Ele não destrói a terra, é que Ele não... Porque basta um pensamento de Deus para que a destruição seja geral. Mas Ele ainda diz para nós que existem por algumas almas que ama Ele de verdade, mas que a maioria vai ter que ser purificada no purgatório, porque não quer conhecê-lo aqui, que tem esse Deus distante, que não tenha Deus no coração aqui e agora, que fala de Deus, mas como um Deus que está muito longe, muito distante e que não fala conosco. Mas a verdade é que Ele está aqui junto com a gente agora, falando em nós. Então ele diz que minha justiça estava a ponto de decretar a destruição geral, mas você chegou a extrair-me um pouco de amargura. Assim minha justiça poderá esperar ainda, mas as punições aumentarão ainda mais. Então, por mais que a gente, neste amor que a gente fornece para Jesus, a gente segura as amarguras dele, a gente segura a justiça de Deus, por existir pessoas que amam a Deus do fundo do coração, que a entrega para Ele é de corpo e alma. A gente entrega a nossa vida totalmente para Deus. E isso aplaca a justiça dele. Mas que as punições ainda virão, que não chegaram ainda, mas elas chegarão, porque o homem, cada dia, ele se reinventa para fazer o pecado.
né? Então Jesus diz: Ah, o homem me incita, me dispõe a enchê-lo e quase a sufocá-lo de dores e de castigos. De outra maneira, não se converterá. Então, o homem, ele usa da maldade, ele usa do próprio demônio para ajudá-lo a fazer desgraça, a incitar a ira de Deus. Então, o que nós devemos fazer para amar mais a Deus? Nós temos que conhecê-lo. Nós temos que nos converter a Ele. Nós temos que ler e aprender sobre tudo o que Ele quer nos ensinar ainda hoje. Não dá para esperar mais, não dá para deixar para amanhã o que nós podemos aprender de Deus hoje. E Luísa nos diz: então apressei-me a pedir-lhe que se aplacasse. E ele, com sotaque comovente, disse-me: ah, minha filha, ah, minha filha. Como quem diz, né, quando nosso pai dizia: ah, minha filha, tu não sabe de nada, tu não sabe o que está acontecendo no mundo, tu não sabe o que as pessoas estão fazendo para mim, né? Mas mesmo assim a gente pede para que ele aplaque a sua justiça, a sua ira, mas é só Deus que sabe, tintim por tintim, o que acontece em toda a terra. Ele é que sabe tudo que o homem está tramando e, e com a ajuda do inimigo ainda. Ele não está tramando sozinho. Ele está tramando e pedindo ajuda para o adversário ainda, para o demônio. E é isso que é a pior coisa, que não confia em Deus, que está deixando Deus de lado. E essa é uma tristeza profunda para nós que não temos o conhecimento 100% de Deus. Dói no nosso coração quando a gente vê alguma blasfêmia, alguma coisa que foi feita contra o nosso Senhor, e a dor é imensa no nosso coração. Imagine a Deus que vê a sua criatura ali, aquele bem que ele fez, se voltar contra ele. É uma tristeza, é uma amargura muito grande. E o que vem, o que o homem faria? A gente imediatamente ia destruir aquilo, porque a vontade é muito grande. Mas Deus é paciente, Ele é tranquilo e Ele espera o momento certo para agir. E Ele vai agir do jeito certo. Ele não é homem, Ele é Deus. Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, mas Ele não vai fazer o que o homem faria. Então o homem é que é malicioso, o homem é que faz as coisas tudo errado. Mas Deus, Ele sabe a hora certa de fazer tudo. E a segunda parte é do dia 25 de outubro de 1915. Complacência de Jesus ao sentir repetir pela alma o que ele fez. Continuando meu habitual estado, entre privações e amarguras, estava pensando na paixão de meu amável Jesus. E ele ia me repetindo: minha filha, minha filha, minha mãe, minha mãe. Eu, surpreendida, lhe disse: o que isso significa? E Jesus: minha filha, conforme sinto repetir em ti meus pensamentos, minhas palavras, amar com meu amor, querer com minha vontade, desejar com meus desejos e todo o resto, assim sinto correr minha vida em ti e repetir os mesmos atos meus. E por isso é tanta minha complacência que vou repetindo: vida minha, minha vida. E quando penso no que sofreu minha querida mamãe, que queria tomar todas as minhas penas para sofrê-las, ela em meu lugar, é como você busca imitá-la pedindo-me para sofrer as penas que as criaturas me dão, vou repetindo: mamãe, minha mamãe, minha mãe. É incrível, né? Porque Jesus, por mais que ele vê
toda a maldade do homem, ele ainda quer essa alma para ele. Ele está sofrendo, ele está com a alma dilacerada, mas mesmo essa pessoa, esse homem que é um estuprador, essa mulher que matou o marido, e tantas outras barbaridades que tem no mundo, Deus não quer condenar essas almas. Deus quer que essas almas se arrependam e que se voltem para Ele, que sejam imitadoras dele, que sejam imitadoras da mãe dele, que deu a vida por ele, que veio, que Deus colocou tudo no coração dela, o que ia acontecer, e ela não saiu por aí feito uma doida falando. Ela acreditou em Deus. Ela acreditou mesmo nos momentos mais difíceis, de não ter o que comer, de tanto sacrifício que foi passado. Ela não se exaltou, ela não ficou falando, eu sou a mãe do Filho de Deus e exijo isso, exijo aquilo. Não, ela foi simples, ela foi humilde, ela se abaixou, ela amou Jesus. Ela não exigiu nada dele, ela não exigiu que ele, sendo Deus, fizesse de forma diferente. Ela fez tudo o que ele mandou. Então é muito incrível quando Deus acha uma criatura dessas na terra, porque é uma criatura semelhante à mãe dele, que não fica questionando nada, mas que o ama do jeito que ele é, do jeito que ele quer, do jeito que ele quer fazer todas as coisas. Então, Nossa Senhora também não queria a condenação nem de Judas e nem de nenhuma alma que estava se perdendo. Ela ia em busca dessa alma para trazer para o seu filho. E nós, do mesmo jeito, nós não queremos essas almas que elas se percam, que elas vão para o abismo. Nós estamos em união com Jesus para ajudar a salvar o máximo de alma possível. Por mais que as pessoas não entendem, mas nós estamos junto com Jesus e nós queremos nos assemelhar a Maria, nós queremos nos assemelhar a Ele. Nós queremos que Ele viva em nós. E se tiver que sofrer, nós vamos sofrer por Ele, porque é Ele próprio em nós, então nós doamos a nossa vida para Ele. E Jesus continua dizendo: em tantas amarguras de meu coração, pelos tantos membros dilacerados que sinto em minha humanidade, de tantas criaturas, meu único alívio é sentir repetir minha vida. Assim, sinto os membros das criaturas se consolidarem em mim. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Em tantas amarguras de meu coração pelos tantos membros dilacerados que sinto em minha humanidade, de tantas criaturas, meu único alívio é sentir repetir minha vida. Assim sinto os membros das criaturas se consolidarem em mim. Então nós vamos repetindo o que Jesus fez. Nós vamos fazendo as reparações. Se aquela pessoa pecou, se ela está em pecado mortal, nós vamos rezar por ela. Nós vamos chorar por ela. Assim, tudo que Jesus fez na humanidade dele, nós estamos continuando sendo Jesuses aqui na Terra, para que seus membros não morram, não se percam. Então, nós vamos nos consolidar, nos unir a Jesus. Nós estaremos unidos no sofrimento com Ele, para que quanto mais almas se salvarem, melhor. Então nós estamos unidos a Ele e sempre procurando alguém que queira com a nossa luz, com o nosso falar, com Jesus estando em nós, recrutando mais pessoas que queiram viver a divina vontade, que queiram se consolidar com Jesus. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Membros sadios junto dele. É isso que Jesus nos chama a fazer.
Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.